Olá, todos bem-vindos a mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Hoje vamos passar o tema número 33 do temário de fase A, Lei de Oitavas e Lei de Entropia. Então, este curso está organizado de formas que cada um de nós, ao praticar, alcance o objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser. No entanto, este objetivo nós todos precisamos comprovar, e para não ficar apenas não acreditar apenas no que nós aqui dizemos, e sim comprovar para se tornar consciente. Este é o objetivo do curso, nos tornar conscientes de tudo, e não um curso, uma compreensão intelectual. Então, a lei de oitavas e lei de entropia vai nos ensinar que tudo está sujeito a essas leis. Tudo que se vai realizar, um empreendimento, um negócio, a abertura de uma empresa, enfim, e está também sujeito a essas leis este trabalho de autorrealização íntima do ser. Então, a lei de oitavas é a mesma corrente do som, ou corrente da vida. Então, se aquelas pessoas que estudam músicas vão compreender melhor, porque isto está relacionado, esta é a própria lei de oitavas das notas musicais. Então, quando se começa a tocar uma música, se canta Dó, Ré, Mi, e tem uma pausa. Depois vem Fá, Sol, Lá, Si. Fá, Sol, Lá, outra pausa. E depois Si e Dó superior. Então, para passar de um Dó inferior a um Dó superior, é preciso dar uma oitava a mais. Então, lei de oitavas, ela rege tudo o que nós formos realizar. Se nós vamos iniciar um negócio, uma abertura de uma loja, de uma empresa, estará sujeito à lei de oitavas e lei de entropia. Essas leis são opostas. Se não se dá a oitava no momento certo, cai em entropia, que é a igualação por baixo, a decadência, que desanda, algo que não anda em ascendência, desanda, decai, não fica estagnado. Qualquer coisa que se for realizar, se não se dá a oitava para isso continuar progredindo, tal coisa desanda, não fica parado, ela perde, degenera. Então, um matrimônio, um casamento, por exemplo, um casal
se conhecem e se namoram por um tempo, chegam no noivado, casam e vêm os problemas, vêm as dificuldades. Se não se vence essa dificuldade, então esse casamento cai em entropia. Então, para dar a oitava, é preciso vencer esses obstáculos, as dificuldades. Toda dificuldade que aparecer deve ser vencida, para então seguir em oitavas ascendentes. Então, se não se dá a oitava, cai em entropia. Assim, uma empresa, a abertura de um negócio, abre-se uma loja, a loja vai de vento em popa, como se diz, e chega um momento que aparecem problemas, aparecem dificuldades. São naturais, são devido a essa lei de oitavas. Então é preciso dar a oitava, é preciso resolver esses problemas que aparecem para essa loja continuar progredindo, para continuar em frente. E se não se dá a oitava no momento correto, cai em entropia. Por exemplo, se não se mantém assim, por exemplo, a idoneidade da loja, da empresa, então começa a cair em entropia. Já não se paga as dívidas, já não se paga a energia elétrica, por exemplo, vai caindo em entropia. Chega uma hora que a companhia corta a energia e aí a loja vai fechar por algum tempo ou definitivamente. Então, tudo está sujeito a essas leis. Então, se não se dá a oitava, a entropia aparece e tudo vem à decadência. Então, no nosso trabalho, nesse trabalho de autorrealização, íntima do ser, também está sujeito a essas leis. A nossa vida está sujeita a essas leis. Todo ser humano, todos nós estamos sujeitos a essas leis. Então, essa vai aparecendo quando a pessoa, quando nós nascemos, nós recebemos um choque. Então, por exemplo, quando o bebê está no ventre da mãe, não precisa fazer esforço nenhum. Ele se alimenta do que a mãe se alimenta, através do cordão umbilical. Ele respira, tudo que ele precisa depende da mãe, ele recebe da mãe. Porém, quando ele vem à luz, quando a mãe dá a luz a essa bebê, a essa criança, é cortado o cordão umbilical. E quando a criança inala primeiro ar que essa criança inale, ela recebe então o primeiro choque. Se ela vence esse choque, ela então vai sobreviver. Porém, se ela não vence, ela já, então aí acontece a entropia. Então, o choque é uma imposição que essa criança precisa já respirar e já precisa procurar o peito da mãe.
Então, é um choque que se recebe ao nascer. É o primeiro choque. Então, é preciso vencer esses choques. Então, é a nota Dó. E quando se nasce, dada começamos com a nota Dó. E temos direito a um corpo físico, a um corpo vital e um princípio de alma. O princípio de alma é esta envoltura seminal onde estão condicionados, a essência condicionada através pelos defeitos psicológicos. Então, este é o princípio de alma. Então, se tem direito a esse corpo físico, a um corpo vital e esse princípio de alma. Então, aí a criança começa a se desenvolver, começa a crescer. Ela se torna adulta e recebe o segundo choque, que todo ser humano vai recebendo esses choques. Então, o segundo choque é quando a pessoa recebe estes ensinamentos, os ensinamentos que vão ensinar a pessoa a trabalhar sobre si e alcançar o objetivo da existência, que é a autorrealização. Então, o segundo choque vem após a nota Mi, porque nós temos direito Dó, Ré, Mi, com o primeiro choque. E aí acontece essa pausa. E recebe então o segundo choque, que é o contato com esses ensinamentos, o ensinamento dos 4 pilares, os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, se alguém recebe esse ensinamento, ela vai então, se abrem 2 caminhos, se abrem 2 alternativas, 2 opções. A pessoa pode praticar os ensinamentos ou não praticar. Se ela pratica, ela vai então trabalhar com os 3 fatores. Vai trabalhar com o nascimento espiritual, que é sexual. Vai trabalhar com a morte e com o sacrifício pela humanidade. Então, ela recebeu o ensinamento e assimilou. Então, aí vem aquela máxima de Cristo, Mestre Jesus, que diz: de 1000 que me buscam, um me encontra. Então, muitas pessoas buscam esse ensinamento, nascem, têm esse corpo físico, esse corpo vital e esse princípio de alma. Muitas pessoas buscam esse ensinamento, têm inquietudes espirituais, muitas não sabem bem, a maioria de nós busca algo, sabe que busca algo, e a nossa consciência sabe o que nós buscamos, porém nós não sabemos o que é que buscamos, e quando encontra esse ensinamento, a nossa consciência reconhece. Então, muitas pessoas buscam esse ensinamento. Então, de 1000 que buscam, apenas uma pessoa encontra esse ensinamento, que é o ensinamento dos 4 pilares, dos 3 fatores para a revolução da consciência. Então, de 1000 pessoas que buscam, apenas uma encontra esse ensinamento. Então, quando a pessoa encontra, recebe esse ensinamento, é o segundo choque, que ela vai então se desenvolvendo na existência, na vida. Recebeu o segundo choque, o ensinamento, ela vai poder praticar ou não. Se ela resolve praticar, ela vai então criar os corpos
os corpos solares, vai nascer espiritualmente, vai trabalhar com a morte psicológica e vai trabalhar com o sacrifício pela humanidade e vai fazer a primeira montanha, que é a primeira etapa do trabalho. Esse trabalho está dividido em 3 partes, são 3 montanhas. A primeira montanha é a montanha do nascimento, a segunda é a da morte e a terceira da ressurreição. Então, uma pessoa recebeu este ensinamento, é o segundo choque. Ela vai então se praticar, ela vai nascer, vai eliminar os defeitos, vai fazer a primeira montanha, é o Gênesis, é a criação do mundo, do nosso mundo interior, a criação do nosso próprio mundo interior. Vamos resgatar o nosso Moisés interior das águas. Resgatar das águas espermáticas o nosso Moisés interior. Então, voltando um pouquinho aqui, se não se recebe o ensinamento, se volta, passa a vida ignorando para que vive e perde o corpo físico e talvez em outra existência, se tiver direito ainda, porque temos direito a 108 existências. Então, a pessoa morre, perde o corpo físico e, quem sabe, em outra existência, tudo isso acontece novamente. Ela recebe o primeiro choque e recebe o segundo, e aí as opções, as oportunidades são repetidas novamente. Então aqui é considerado o homem de terceiro dia, que só tem o corpo físico, o corpo vital e o princípio de alma. São os 3 dias. Porque o mundo, se diz que o mundo foi criado em 7 dias. Porém, que mundo? Esse mundo a que se refere aqui é o nosso mundo interior. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto dia, sexto e o sétimo. Então, são os corpos. Quando se vai criando, então aí se refere aos dias. Então, assim, o trabalho segue em frente. Se a pessoa recebeu o ensinamento, levou à prática, criou os corpos solares, nasceu, criou os corpos solares, o corpo físico, regenerou o corpo físico, o corpo vital, e criou o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então se tornou homem verdadeiro. Se torna um homem verdadeiro. Então, se ela fez esse trabalho, ela então vai continuar trabalhando. Precisa então escolher o caminho. Precisa escolher um caminho entre 2 caminhos, entre o caminho da revolução, que é o caminho direto que leva à autorrealização íntima do ser, e o segundo caminho é o caminho da aspiral, onde o iniciado renuncia a esse trabalho e vai desfrutar desse trabalho apenas
E então, nesse caso, ele trai o seu Cristo interno, o seu Cristo íntimo. Ele trai e o trabalho por aí fica parado. Nesta existência, ele não vai progredir mais, porque traiu o Cristo e decidiu ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho largo. E se ele escolhe o caminho direto, que é o caminho estreito, que o Cristo se refere, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz às trevas. Então, o caminho estreito é o caminho do Cristo. É o caminho que leva à autorrealização, onde o iniciado não tem muita margem, tanto para a direita como para a esquerda. Essas margens são estreitas e cada vez se estreitam mais. Então aí se diz que é andar no fio da navalha. Andar porque para os dois lados se pode cair, tanto para a direita como para a esquerda, se pode cair. Então o iniciado deve aprender a viver sob perigo, viver no perigo, em perigo, em risco. Então é aí que vai adquirir conhecimento. Quanto mais obstáculos o iniciado enfrenta, mais conhecimento, mais sabedoria ele vai adquirir, porque precisa de sabedoria para andar por esse caminho perigoso. Então aí ele recebe então aí o terceiro choque, e vai ter direito a fazer a segunda montanha. Então a segunda montanha é a montanha da morte, onde vai nascer o Cristo íntimo e vai fazer o trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos que ainda se tenha, e vai eliminar os eus causa, que é a matriz de cada defeito. Então o Cristo vai eliminar, o Cristo vai assumir todo o processo e vai eliminar o que ainda há de defeito e vai eliminar os seus causas, que são, podemos dizer, a matriz de cada defeito psicológico. Esse capital, o defeito capital, que também se chama pecado capital. Então o Cristo vai eliminar todos esses defeitos para então seguir o trabalho. Então se encarna o Cristo, se o Cristo nasce, então o trabalho está garantido. Se ele escolheu o caminho direto, o trabalho já está garantido, porque o Cristo tem respaldo de toda a lei, de toda a loja branca. Ele tem crédito, e a diferença de nós, que nós não temos créditos, não temos o nosso projeto não é muito aceito pela lei, pelos superiores, porque nós temos o ego e a qualquer momento podemos mudar de ideia. E ao contrário, o Cristo não. O Cristo tem o seu objetivo definido e
não sai desse objetivo. Então, por isso, ele obtém ajuda de toda a loja branca, de todos os mestres, para fazer esse trabalho, porque ele tem crédito, ele é acreditado, ao contrário de nós, que não temos muito crédito. Então, esse terceiro choque, então, é a segunda montanha. Vai morrer, então, os seus causas. É o Apocalipse, que é o fim pelo fogo. Que o Cristo é o próprio fogo e vai queimar todos os defeitos, e inclusive os eus causa vão ser queimados. É o Apocalipse. Então aí a simbologia do Apocalipse. Morrem todos os defeitos e os eus causas. E então aí essa segunda pausa. Essa pausa que aqui na primeira pausa, quando a pessoa recebe o ensinamento, é uma pausa que é dada como que para que a pessoa se defina, se vai ou não vai. Uma espera, uma pausa que é dado, um tempo que é dado para que a pessoa se defina, se vai ou se não vai. Então aqui é a segunda pausa, nesse terceiro choque é a segunda pausa. Então depois ele termina a segunda montanha, tem a terceira pausa, um descanso. Então nos mundos internos ele vai descansar, tem um descanso. Então recebe o segundo choque, o quarto choque, e é o nascimento segundo, que vai realmente nascer espiritualmente, vai se fazer presente em todas as dimensões, ele vai nascer realmente. Então ele vai ter direito aí em fazer a terceira montanha. A terceira montanha só falta, aí estará faltando apenas 1% da consciência, e ele vai conseguir esse 1% quando encontrar um discípulo, um sirineu, por exemplo. No drama cósmico, o Mestre Jesus, o sirineu foi ajudar ele a levar a cruz. Então esse é o discípulo que todo iniciado deve deixar, deve conseguir no mundo físico, um discípulo que esteja já na segunda montanha, que tenha escolhido o caminho direto, porque ele precisa de confiança, precisa ser confiável. Então só é confiável quem tenha escolhido o caminho direto, que tenha o Cristo, que tenha nascido o Cristo, porque o Cristo é confiável. Como dizíamos, em nós não confiam no Cristo. Então o discípulo, que esse iniciado de terceira montanha vai conseguir, deve já ter escolhido o caminho direto. Deve ser um discípulo, um iniciado de segunda montanha. Então, se ele conseguiu o discípulo, ele pode então se retirar. Ele deixa o discípulo orientando a humanidade, continuando o trabalho que ele estava fazendo perante a humanidade, e ele então pode se retirar e pode entrar então no absoluto. Então esse é o trabalho que todo iniciado deve fazer
e vai passar por todo esse processo. E esse processo está sujeito à lei de oitavas. E se não se dá a oitava no momento, na época certa, então se cai em entropia e tudo desanda. Então vamos falar agora da lei de entropia. Então a lei de entropia é exatamente a igualação por baixo. Tudo é igualado por baixo. Por exemplo, pode uma pessoa riquíssima morrer e ser sepultada em um caixão de ouro. E pode morrer uma pessoa simples e ser sepultada em um caixão de madeira mais simples. E com o passar do tempo, esses dois corpos serão reduzidos a ossos, a nada. Isso não importa o caixão de ouro ou o caixão de madeira. As duas serão igualadas. Esses dois corpos serão reduzidos a ossos, serão igualados. Então a morte iguala a todos. Então essa é a lei de entropia, a lei de entropia que iguala tudo por baixo. Também podemos imaginar, se nós colocamos uma vasilha com água quente, ao lado uma vasilha com água fria, com o passar de algum tempo, algumas horas, essa água quente vai esfriar e vai se igualar à água fria. A água fria não vai esquentar, porém a quente vai cair em entropia e vai se igualar à água fria. Então, essa é a lei de entropia. E a entropia está oposta à lei de oitavas. Se a oitava não é dada, a lei de entropia colhe esse negócio, o trabalho, o nosso trabalho de autorrealização. Enfim, tudo está sujeito a essas duas leis. Se não se dá a oitava, se cai em entropia. Então, tudo está em entropia no planeta. No nosso planeta Terra, tudo está em entropia. Nós estamos em entropia, o ser humano está em entropia. Os nossos pensamentos são já sem valores. Já nós pensamos coisas de baixo nível. Então, todos os nossos centros estão em entropia. O nosso centro intelectual, o nosso centro motor, a nossa fala. Se nós nos identificamos, por exemplo, em uma conversa, em um boteco, se nós nos identificamos e vamos a um boteco, naquelas conversas mole, então nós vamos entrar na conversa, vamos igualar por baixo, vamos nos igualar por baixo. Nós não vamos conseguir elevar aquelas pessoas que estão com uma conversa mole, na conversa degenerada, só falando besteira. Nós não vamos conseguir elevar essas pessoas a falarem coisas elevadas, assuntos relevantes. Nós vamos cair na conversa deles, nós vamos decair, nós vamos degenerar, nós vamos cair na entropia, vamos nos igualar. Então, o planeta está em entropia, tudo está em entropia, a humanidade está em entropia. Os crimes estão cada vez mais bárbaros, a corrupção está cada vez pior,
E isso é copiado de outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa vê uma outra fazendo alguma coisa, qualquer coisa, a pessoa vê ela fazendo qualquer coisa errada, ela se engraça por aquilo e copia da pessoa, se iguala por baixo. Ela obedece esse comando, porque é um comando que é dado aos nossos centros através dos defeitos psicológicos, que o defeito vê alguém fazendo alguma coisa e inveja e vai fazer a mesma coisa. Como, por exemplo, trocar de carro. Uma pessoa vê o vizinho trocar de carro, ela inveja e quer também trocar de carro. E para isso, ela faz qualquer esforço. Talvez vá trabalhar 18 horas por dia. Talvez vá fazer um negócio mal feito para conseguir um dinheiro, para se igualar a essa pessoa, para não ficar menos fisicamente do que essa pessoa. Então ela vai lutar para se igualar. E isso vai igualando por baixo, porque isso, o que se consegue, o que se tem fisicamente, não nos eleva interiormente. Pelo contrário, a decadência interior. Vem a decadência interior. Então, a aparência não é a realidade. A aparência é um engano, é a ilusão. Então, a humanidade está em entropia, está igualada por baixo e cada vez mais em entropia vai caindo. O planeta está em entropia. Por exemplo, os mares estão poluídos, os rios, as espécies vegetais estão desaparecendo, espécies animais estão desaparecendo, estão sendo extintas. As guerras estão se proliferando. Em todo o planeta existem conflitos. É a lei de entropia que está colhendo, que está igualando a todo ser humano por baixo. Então, para sair dessa entropia, nós precisamos dar a oitava. E dar a oitava é negar a si mesmo. Por exemplo, se eu vejo alguém praticando algo errado, eu devo usar isso como um espelho e ver o que eu estou fazendo de errado. Talvez eu esteja fazendo a mesma coisa ou pior do que essa pessoa. Então eu preciso negar esse desejo de fazer essa coisa errada, essa cobiça de errar. Eu devo negar. Eu preciso vencer essa entropia. Eu preciso dar uma oitava. E dar a oitava é morrer psicologicamente, é eliminar o desejo de praticar o erro que eu vejo outros praticando. Porque o ego sempre precisa de uma desculpa. Ele diz assim, mas todo mundo faz. Então, todo mundo tem defeito, eu também tenho. Então, ele se justifica, ele descansa nessa desculpa, nessa justificativa. Então, por exemplo, num supermercado, a pessoa entra no supermercado e põe algumas comprinhas no carrinho e vai e enxerta o carrinho na fila.
já põe na fila de um caixa para guardar o lugar e fica por ali e se disfarça que esqueceu de alguma coisa e sai buscar. Então a pessoa sai buscar a coisa e vai colocando no carrinho. Então ela está enganando a si mesma e está traindo as outras pessoas que estão na fila. Porque se o número de itens que ela está colocando no carrinho vai aumentando, vai demorar mais chegar a vez dos que estão na posterior a ela, na fila atrás dela. Então, isso é uma esperteza, é uma degeneração. E as pessoas acreditam que isso é sabedoria. E não é um defeito, é ego. Que se acha importante, se acha mais importante que os demais e mais inteligente e quer ir na frente. Isso não é sabedoria, isso é ignorância. Das piores ignorâncias. Querer enganar os demais. E aí uma outra pessoa vê isso, alguém fazendo isso e vai e copia, porque se iguala por baixo. As pessoas vão copiando os erros de outras pessoas. Ela viu alguém fazer, ela vai fazer a mesma coisa. Então, para vencer essa entropia, eu tenho que morrer psicologicamente. Se eu tiver o interesse em colocar o meu carrinho na fila e sair pegando mais coisa e aumentando a minha compra, eu devo refletir e não fazer, morrer esse eu do orgulho, esse eu da preguiça, esse eu da esperteza que quer enganar os demais e então fazer as minhas compras todas, colocar tudo que eu preciso no carrinho e depois então entrar na fila e não enganar os demais. Então a lei de entropia se vence com a morte psicológica, se vence com negar a si mesmo. Então nesse trabalho também se vai ascendendo conforme vai se trabalhando com a morte psicológica. Se nós recebemos o ensinamento, compreendemos esse ensinamento e não trabalhamos um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, aparentamos que melhoramos, nós estamos em entropia. E isso vai, se não se trabalha firme, isso cai em entropia. Não evolui, não cresce internamente. Então, a lei de oitavas e lei de entropia são opostas, uma à outra. E para vencer a entropia, só dando a oitava. E dar a oitava é negar a si mesmo, negar o desejo de fazer, de cometer erros. Então, a autoobservação deve ser contínua, deve ser permanente, para então encontrar o defeito e poder eliminar esse defeito e seguir em oitavas ascendentes. Do contrário, se cai em entropia, porque um erro justifica. Se a pessoa comete um erro aqui, já justifica outro erro. Então, são errinhos que vão se somando e se torna um erro maior. Então a pessoa acaba não negando a si mesma. Se ela deixa passar um defeito, ela não nega esse defeito, já vai então ter justificativas para não negar o outro defeito. E assim a entropia já está em entropia. Então é muito interessante
compreender como funcionam essas leis e poder aplicar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, para ir galgando degraus e subindo o nosso nível de ser, o nosso nível interior. Ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E não deixar-se cair em entropia. Então, esta conferência nos ensina que nós devemos estar atentos, permanentemente atentos a nós. O nosso telefone WhatsApp é 55 Brasil 62 a região e 991 92 93 55. Esse é o nosso número WhatsApp e Telegram. Qualquer dúvida, qualquer interesse que tenham em entrar em contato conosco, por gentileza, nos escrevam, que será um prazer para nós responder e tirar as dúvidas. Muito obrigado a todos e até a próxima.